Olá a todos! Hoje nós faremos o upgrade de memória em um notebook Gateway modelo NE56R07B. Porém, este procedimento se aplica para todos os notebooks Gateway da linha NE, que possuem o mesmo posicionamento de tampas inferiores. O que você vai precisar para fazer esse trabalho? Primeiramente, uma superfície macia para não riscar a tampa do seu notebook. Esse, como é novo, ainda está com a película. E também precisará de uma chave Phillips pequena para obter acesso às tampas inferiores. As memórias estão debaixo desta tampa grande do notebook. Vamos tirar os parafusos. O aparelho não vem com lacres nesta tampa, portanto, a substituição ou upgrade de memória não leva à perda de garantia. Tirando o segundo parafuso. O aparelho possui algumas travas nessa tampa. São facilmente destravadas forçando um pouquinho. Pronto, como você pode ver, embaixo dessa tampa você tem o disco rígido do aparelho, bem como o compartimento, os slots de memória. Esse aparelho vem originalmente de fábrica com 2 GB de memória, portanto, se você tiver outro pente idêntico, basta acrescentar o segundo pente aqui e dobrar para 4 GB e trabalhando em dual channel. Nesse modelo faremos um procedimento um pouco diferente. Ao invés de fazer o upgrade de memória, faremos a substituição do pente de 2 GB que vem por 2 pentes de 4 GB, totalizando então no sistema 8 GB de memória. A retirada do pente é muito simples, ele vem com 2 travas laterais e sempre a força de prisão dele é feita para a parte de baixo. Vamos puxar aqui as travas. Pronto, o pente soltou. Vocês podem ver que existe uma resistência na parte de baixo, isso é normal. Basta você retirar o pente do nicho, do slot. Tá aqui. Aproveitando aqui, vem com memória Smart. PC DDR3 1333 de 2 GB. PC3 10600. Memórias bem simples, porém memória fabricada no Brasil. Tá ok. Neste notebook substituiremos por um par de memórias Super Talent de 4 GB cada, totalizando 8 GB o upgrade. Primeiro a se encaixar é a memória de baixo. Você encaixa ela no slot de memória, de modo que não veja os contatos para fora. Desse modo ela já está no curso máximo do conector. Agora basta você forçá-la para a parte de baixo, até escutar um clique. Pronto. O primeiro pente está colocado. Vamos então ao segundo pente. Lembrando que para você obter dual channel é sempre recomendado que as memórias sejam idênticas e também para manter a estabilidade geral do sistema. A segunda memória vai na parte de cima, o sistema de encaixe é o mesmo. Uma vez que a memória esteja encaixada, basta você levá-la para baixo até escutar o clique. Pronto, as travas estão no local. Esse é o procedimento para o upgrade. Agora, para testar o sistema e ver se está tudo normal, se as memórias estão perfeitas, vamos fechar o computador. Encaixe primeiro nessa posição as travas e em seguida a parte de cima. Ok.
Evite ficar acessando esse compartimento com frequência, por qualquer motivo, pois essas travas, principalmente com o tempo e com o ressecamento do plástico, podem se romper e comprometer a firmeza da tampa. Agora basta colocar novamente os parafusos Phillips no lugar, utilizando um aperto moderado, sem muita força. Ok. Segundo parafuso. Ok. As memórias já estão no lugar, agora basta ligar o computador para testar a estabilidade do mesmo. Para obter acesso ao BIOS do notebook, utilize a tecla F2. Acabamos de fazer o upgrade de memória. E como vocês podem ver no BIOS, veja que o computador agora conta com 8 GB de memória. Ao iniciar pela primeira vez, o seu Windows identificará a quantidade de memória e fará os ajustes necessários no sistema para um ótimo desempenho. Lembrando que para utilizar até 4 GB de memória, você pode fazer uso de um sistema operacional de 32 bits. Porém, acima disso, você precisa de um sistema operacional de 64 bits para fazer uso de toda a memória RAM disponível no sistema. Caso contrário, a mesma ficará limitada a 4 GB e o sistema não aproveitará o restante que sobra. Para testar se as memórias colocadas no computador estão perfeitas, eu recomendo um software chamado MemTest. O link para download vai estar aqui na descrição, logo abaixo. E você precisa gravar, você fará o download dele em formato ISO e precisa gravar essa ISO no CD. Exige um pouco de conhecimento de informática, mas é relativamente simples de ser feito. Uma vez que você tenha gravado o seu CD, você vem aqui na opção de boot do BIOS e veja se o boot primário está no CD-ROM. Estando no CD-ROM, vai ser possível utilizar o software. Uma vez que você tenha gravado o MemTest no CD, basta reiniciar seu computador, salvando as opções de BIOS. Uma vez que o computador inicie, fará o boot pelo CD, e então o MemTest sozinho fará o teste completo nas memórias para verificar se as mesmas estão perfeitas. Observe que o software identificou os 8 GB de memória, exceto a quantidade reservada para a memória de vídeo, 128 MB, e fará o teste completo das memórias. Esse teste, neste caso, ter 8 GB de memória, vai levar um determinado tempo, e uma vez que o teste tenha sido feito com sucesso, você obterá aqui na tela a informação de que o teste passou com sucesso, ou então em vermelho se houve algum erro com alguma das memórias. Caso tenha havido algum erro, você teste uma memória de cada vez com o MemTest para encontrar qual memória está defeituosa e faça substituição da mesma. Bem, pessoal, o vídeo era esse. Essa é a informação que eu queria passar. Caso tenha gostado, dê aí o seu like. Se quiser nos ajudar na divulgação, também adicione aos favoritos. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.